é mais visto em mães tóxicas. Acontece principalmente com filhas que moram com a mãe. A mãe não quer que a filha tenha uma relação amorosa para que ela não saia de casa. Então ela começa com comentários e observações negativas sobre o casal ou interferências que buscam separá-los, diz. Isso faz com que a filha viva a relação com culpa, acrescenta. Terceira característica, pais controladores. Quatro características de pais e mães tóxicos, segundo psicólogos. Há alguns anos, a psicóloga argentina Camila Saraco percebeu que muitos dos pacientes que a procuravam tinham algo em comum. Tiveram uma criação tóxica. Isso não significa ter sofrido exclusivamente de abusos do pai ou da mãe. Existem tantas outras maneiras pelas quais os pais magoam e às vezes inconscientemente, diz a psicóloga. Ela decidiu então criar um curso, Pais Tóxicos, para ajudar a compreender quais comportamentos dos pais não são saudáveis, quais as consequências para os filhos e o que podem fazer aqueles que têm esses pais ou mães. Camila Saraco ressalta que um genitor ruim não é necessariamente uma pessoa má. Tem muita mãe ou pai que é extremamente bom e que, por amor, sem querer, também é tóxico. O psicólogo mexicano José Luis Canales, autor de vários livros, entre eles Pais Tóxicos, Legado Disfuncional de uma Infância, publicado em 2014, concorda. Ele aponta que, às vezes, um pai é tão bondoso que não tem autoridade, algo que também pode ser prejudicial para os filhos. Ainda assim, diz ele, é importante entender que todos os pais cometem erros e isso não os torna tóxicos. O que então torna uma criação pouco saudável? O autor destaca que os pais têm duas funções principais: dar amor aos filhos e formá-los para a vida. Alguns pais geram prejuízos porque deixam de fazer o primeiro, outros porque falham no segundo. Curiosamente, parece haver uma diferença de geração entre esses dois grupos. Os pais dos chamados baby boomers e da geração X costumavam ter mais problemas na hora de dar carinho e apoio emocional aos filhos. Essas duas gerações são formadas por pessoas que nasceram mais ou menos entre 1945 e 1980. Camila Saraco conta que vários de seus pacientes com mais de 40 anos apresentam problemas de baixa autoestima e sensação de insuficiência. Isso gera conflitos no relacionamento, algo que ela atribui a uma educação deficiente do ponto de vista afetivo. Por outro lado, nas últimas décadas, o dano muitas vezes é causado por pais amorosos que não sabem impor limites e superprotegem seus filhos, criando filhos tiranos que não sabem administrar suas emoções e sofrem porque ficam frustrados ao menor obstáculo. É importante esclarecer que tanto homens quanto mulheres podem ser pais tóxicos e que, quando os dois são responsáveis pela criação, os danos tendem a ser causados por ambos. Se um dos membros do casal é tóxico, o outro se torna uma espécie de abusador passivo, diz José Luis Canales. A seguir, mostramos algumas das características dos pais tóxicos, segundo especialistas. Primeira, pais abusivos. Sem dúvida, os pais que abusam sexualmente ou são violentos com os filhos são os que tendem a causar um impacto mais profundo. Mas não é necessário que um pai abuse fisicamente de uma criança para causar danos muito difíceis de curar, alertam os especialistas. Agressões verbais e emocionais também são prejudiciais, apontam. Elas vão desde desqualificar uma criança, não vai dar certo para você, ou deixa para lá, é melhor que eu faça isso, a insultá-la com palavras que ferem sua integridade, como chamá-la de idiota, dizendo que ninguém vai amá-la ou que se arrepende de tê-la tido. José Luis Canales diz que o risco é que tudo isso se torne uma voz interna. E Camila Saraco considera que, às vezes, é mais fácil curar uma infância com agressões físicas do que uma com abusos psicológicos. Há pais que se tornam violentos quando bebem,
Nesses casos, a vítima pode entender que o pai bate nela quando ele se descontrola e que ele tem o problema. Por outro lado, se ela crescer ouvindo humilhação, ela a assimila como algo próprio. Segunda característica, pais manipuladores. José Luis Canales chama essa característica de abuso emocional. O eixo dessa forma de abuso tem a ver com a culpa. O adulto se faz de vítima na frente da criança para chantageá-la e conseguir o que quer, descreve. Camila Saraco observa que esse recurso é mais visto em mães tóxicas. Acontece principalmente com filhas que moram com a mãe. A mãe não quer que a filha tenha uma relação amorosa para que ela não saia de casa. Então ela começa com comentários e observações negativas sobre o casal ou interferências que buscam separá-los, diz. Isso faz com que a filha viva a relação com culpa, acrescenta. Terceira característica, pais controladores. Essa é compartilhada por pais tóxicos de diferentes gerações. Mas enquanto antes os pais impunham limites a seus filhos para conseguir sua submissão, hoje o fazem com a intenção de protegê-los. Antes, pais tóxicos se impunham com limites muito agressivos, em vez de acompanhar a autonomia dos filhos, diz Camila Saraco. Exemplos típicos são os pais que forçaram seus filhos a seguir certas carreiras ou tradições familiares. O efeito no filho é que ele não consegue tomar decisões. Isso é muito visto em meninos que começaram a carreira porque a desobediência aos pais lhes causava muita angústia e depois de alguns anos eles abandonavam, diz a psicóloga. Hoje, a toxicidade envolve superproteger os filhos, querendo evitar qualquer sofrimento ou frustração, segundo os especialistas. A superproteção também é um abuso, porque a criança superprotegida aprende que não consegue enfrentar a vida sozinha, explica José Luis Canales. Parte do aprendizado de todo mundo é por meio do erro, e o erro gera frustração. Você tem que ensinar seu filho a tolerar a frustração, senão ele não vai conseguir se desenvolver na vida cotidiana, acrescenta. Quarta característica, pais negligentes. Nos pais modernos, isso geralmente ocorre quando são muito permissivos e têm medo de impor limites aos filhos. Isso os torna negligentes, segundo José Luis Canales, porque eles negligenciam as necessidades físicas, emocionais, sociais e acadêmicas de seus filhos. Se o pai negligente de antigamente era o ausente ou aquele que não dava atenção ao filho, hoje é quem deixa ele comer o que quiser, faltar à escola, não fazer o dever de casa e desrespeitar os outros, exemplifica. Ao serem negligentes, eles dão às crianças um poder com o qual uma criança não consegue lidar de forma saudável. Os pequenos se tornam os adultos no sistema familiar. Alerta. Nesse tipo de educação, todo mundo sofre, acrescenta o psicólogo. A criança cresce sem conseguir se encaixar em uma escola, em uma universidade, em um mundo de trabalho, em uma sociedade em que não pode fazer o que quiser, diz. E os pais se sentem aprisionados pelas birras do filho. E até a sociedade sofre porque está se formando uma geração de tiranos que não respeitam a autoridade, que não têm a capacidade de se frustrar e, sendo crianças muito egocêntricas, elas têm pouquíssima empatia e capacidade de ceder ao problema dos outros e ver o bem comum, acrescenta o psicólogo. E agora uma pergunta: como lidar com esses pais tóxicos? Se você cresceu com pais permissivos e superprotetores, é tomar a decisão de sair dessa superproteção, diz Camila Saraco. No entanto, ela esclarece que isso é algo que só pode ser feito quando se é adulto. Não se pode pedir a uma criança que saia do vínculo tóxico protetor, adverte. Nesse caso, há várias dicas práticas para lidar com pais abusivos, controladores e manipuladores, segundo os dois psicólogos. Primeiro, é importante que você perca a ilusão de que vai conseguir mudá-los. E é fundamental que você aprenda a estabelecer limites emocionais e, se necessário, até físicos, completa. Segundo eles, o trabalho principal é consigo mesmo. Devemos tentar fortalecer nossa autoestima e segurança para não ceder às manipulações e não hesitar naqueles momentos em que as frases desses pais podem nos intimidar ou desestabilizar, diz Camila Saraco.
Já José Luiz Canales afirma que o mais importante é desaprender o que te ensinaram a ser amor e a reaprender o que é o verdadeiro amor para estabelecer relações saudáveis. Você ouviu a reportagem 4 características de pais e mães tóxicos, segundo psicólogos, publicada pela BBC News Brasil em 9 de maio de 2023.